Porque o Senhor, ele destituiu Saul e instituiu Davi. Aí, para você entender melhor, Deus tirou Saul e colocou Davi. Então você tem que entender o seguinte: ele era uma autoridade de Deus. O nosso maior problema é contra quem que nós se rebela, contra quem que nós vamos combater, lutar contra. Nós precisamos detectar quem é verdadeiramente uma autoridade de Deus, irmão. E é tremendo a rebeldia, a rebelião em toda essa geração que nós estamos vivendo hoje, é uma atrás da outra, é grande. Hoje eu tenho procurado respeitar Deus a cada comando dele. Eu falo assim: Senhor, porventura o meu espírito, a minha alma, o meu coração está em rebeldia com alguém que de repente é autoridade do Senhor? O Senhor me mostrou todos. Ele falou: faça as pazes com o teu ex-pastor, autoridade, até mesmo as polícias. Antigamente no mundo, né, todo mundo costuma falar, até esse dia eu ouvi meu cunhado falando de verme, chamando de verme, e é uma autoridade de Deus. Aí se rebela contra uma autoridade dessa, está se rebelando contra Deus. Dá glória. Amém? Então nós encontramos aqui Mical, uma esposa que se rebelou contra uma autoridade de Deus. E todo mundo vai perguntar: mas espera aí, por que com Batseba foi tudo ok? Depois daquela traição, aquela prostituição que rolou entre Davi e Batseba, Batseba era submissa. Ela baixou o rabinho dela, a orelhinha, e tudo que Davi falava, ela ficava quietinha, apoiava. Pode ler na história. Ainda na morte de Davi, ela fala assim: mas o Senhor prometeu que o meu filho ia ser rei. Ela falando para Davi, porque o outro filho de Davi tinha feito uma rebeldia lá para virar rei. Então Davi fala assim: chama Salomão para mim. Então ele vai e toca, manda Salomão tocar, se não me engano, na coxa direita dele, ou é ele que toca na coxa direita de Salomão, e ele conclui o que ele prometeu para Batseba. Davi era uma autoridade de Deus. Aí vê, Batseba estava velhinha, a palavra vai relatar. Batseba foi bem sucedida. Ela tinha dado dois filhos, um morreu por causa da rebeldia, mas a partir dali não houve rebeldia contra Deus. Agora Mical é uma mulher problemática, porque ela fingia adorar o Deus de Davi, ela fingia obedecer ao seu marido Davi, mas na verdade ele tinha dito que ela tinha rejeitado. Se ela rejeitou, Deus também rejeitou ela. Então fala: a pior rejeição não é a do homem, não é a minha esposa me rejeitar, e não é eu rejeitar a minha esposa, mas se Deus rejeitar, irmão, misericórdia. Dá um glória. Glória a Deus. Eu só tenho uma coisa para te dizer: misericórdia. E eu quero dizer para você que aqui a palavra tipo não gerou um único filho, significa não gerou nada que agrade a Deus, não gerou bons comportamentos, não gerou ajuda ao próximo, não gerou compreensão, mansidão, entendimento, não gerou nada que é bom. Mical não gerou nada que é bom, nada. Por isso que ela era estéril. Então glória. O recapaz. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Esté, capítulo 1, versículo 12. Todos acharam? Está escrito assim: entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram a sua ordem à rainha Vaste, esta se recusou a ir, e o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Versículo 15: então questionou-lhe o rei, de acordo com a lei, qual deve ser a punição a ser imposta para a rainha Vaste por não ter sido submissa a uma determinação do rei Xerxes, transmitida por intermédio dos oficiais. Amém? Ele faz essa pergunta para eles. Versículo 19: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um decreto real que será escrito nas leis da Pérsia e da Média, e não poderá ser revogado, que Vaste nunca mais tenha acesso à presença do rei Xerxes. Além disso, que o rei ortogue a posição de rainha a outra mulher cujo modo de ser seja melhor do que o dela. Tipo assim, que o rei confie, que o rei determine
que uma outra mulher que tem um comportamento melhor do que a rainha Vasti fique no lugar dela. Bonitona, rainha Vasti, né? Bonitona, rainha Vasti, toda metidona, cheia de... Você vai ver os comportamentos dela na história. Então o que acontece? Se rebelou contra um rei. Um rei é instituído por Deus, é uma autoridade. Ah, mas é meu marido. Pois é, se rebela contra uma autoridade de Deus, que também o marido é uma autoridade. Se rebela contra ele, você vai estar entristecendo Deus. O que acontece? Ela não foi submissa. Ela não foi submissa, e nisso abaixa-se um decreto, ela perde a posição dela. Ela perde o lugar de mulher. Ela perde o lugar de rainha. Ela perde o trono. Ela perde a cadeira. Ela perde riquezas. Ela perde palácio. Ela perde terra. Ela perde uma nação. Ela perde tudo. Fala assim: não entristeça o Pai. Então eu quero que você entenda. A nossa rebeldia, se nós olhar para o nosso passado, querido, você vai ver: me rebelei contra o pai, depois me rebelei contra a polícia, me rebelei no emprego, me rebelei contra uma autoridade de Deus na igreja. E aí a gente vai indo, quando vai descobrir uma legião de espírito de rebeldia e aborto espiritual para tudo quanto é lado. Dá um glória. Então eu quero que você entenda que aqui a rainha Vasti, né? Ela perdeu as bênçãos dela, ela perdeu a vida dela por causa do quê? Não ser submissa. E se você ler a história, antes de abaixar o decreto, o conselheiro fala assim: olha, para que não venha acontecer com os outros príncipes, para que as mulheres dos outros príncipes não venham tomar isso como exemplo, para que nem a mulher do mais pobre, nem do mais rico venha tomar como exemplo o que a rainha fez. Isso não é um bom exemplo. Vamos ter que tirar do meio do povo. Aí, isso é o trabalho de Deus, tirar o joio do meio do trigo. Dá uma glória. Então veja bem, o rei Xerxes era uma autoridade. Ela não se submeteu, e às vezes eu e você, por não saber se submeter, é que tanta consequência ruim vem na nossa vida. Aí a gente quer achar que é coisa de sorte. Vamos jogar na telecena, mega cena, carnê do baú, loto fácil, loto mania, e vamos para a sorte, Não é sorte não, querido. Não é sorte não. Com Deus é benção. Com Deus é benção, benção e benção. Dá um glória. Agora eu vou te dar um exemplo de pessoas, tanto no Novo Testamento como no Velho, que foram submissos a uma autoridade de Deus. Às vezes eu e você quer falar muito de evangelho, quer falar muito de Jesus, muito de crente, mas não respeita primeiro uma autoridade que está constituída a algo. Querido, como nós vamos falar dos escravos aqui, por exemplo, tem um escravo que na casa ele é o mordomo. Ele é escravo, mas ele é mordomo, mas ele é patrão de outros escravos. Aí se aquele escravo se rebelou só porque aquele também é escravo, mas quem é você? Você é escravo aqui também, rapaz. Está pensando o quê? Come da mesma farinha, entendeu? O mesmo saco. E aí se rebela. Pois o Senhor, ele serve para isso, para repreender esse tipo de rebeldia. Dá um glória. O ano 2018 é o ano de alinhamento com Deus. Então eu vou falar para você: José, filho de Jacó, foi enviado em que o manda-chuva, a alta autoridade era Faraó. A alta autoridade era Faraó. Mas você não vê José se rebelar contra Potifar. Você não vê José depois se rebelar contra Faraó. A todo momento José é submisso aos seus senhores. Ele foi levado com um cara que levava escravo para vender. Ele ficou quietinho. Você vai ler a história. Ele caminhou. José, aonde ele chegava, ele era submisso. Ele chegou num cárcere. A Bíblia relata que quando ele chegou no cárcere, logo o carcereiro, que era a autoridade máxima lá, coloca ele como chefe dos presos. Por causa do quê? Submissão maior. José no mínimo chegava para o carcereiro porventura está precisando de alguma ajuda, quer uma água, alguma coisa assim. Ele era submisso, irmão. Pensa num cara que chama a atenção de Deus da tal forma de servir. Dá uma glória. Então veja bem. Obrigado, Jesus. Nós vemos no Novo Testamento um soldado romano, ou vamos dizer, tinha
casa. Porque assim como eu recebo ordens, eu também dou ordem para os meus soldados. Vai no lugar, eles vão. Dá somente uma ordem daqui, e o meu soldado vai estar curado. E o Senhor falou assim: nunca vi tamanha fé em Israel. Olha a submissão daquele homem. Aquele homem não estava em rebeldia nem num canto e nem no outro. Isso agrada o céu. Imagina se Deus não vai se manifestar para ele. Então eu vou falar para você: quantas rebelião. Saul era para estar submisso ao profeta Samuel. Ele era para estar submisso, até certo ponto ele estava. Mas um dia Saul resolveu se rebelar contra Samuel, a autoridade de Deus. Ele não esperou a presença de Samuel para fazer o sacrifício e fez sozinho. Outra, desobedeceu Deus e trouxe o rei vivo. Era para trazer o rei morto. Samuel chegou indignado, pegou a espada e ele mesmo teve que arrancar a cabeça do rei, para que Deus não descesse com ira na terra. Amém? Só que nós percebemos na história que Samuel, sendo uma autoridade de Deus, viu Saul se rebelar. Querido, eu vou falar para você que Samuel nunca rejeitou Saul. Deus precisou dar pancada na cabeça de Samuel assim: acorda, até quando você vai interceder por ele? Eu não disse que eu já o rejeitei? Quando Deus rejeita é triste. É triste, e é muito triste. Gente, você sabe o meu desespero quando eu comecei a aprender isso com Deus. Eu falei assim: Senhor, pelo amor de Deus, me revela se eu estou em rebelião com alguém que é autoridade sua. Hoje Deus ele vem para mim e fala assim: filho, eu estou te constituindo autoridade maior. Então veja bem, você quer começar o ano 2018 na benção? Joga o teu joelho no chão. Joga o teu joelho no chão e começa a sondar o teu passado lá atrás. Senhor, peça perdão se você se rebelou contra a polícia. Peça perdão se você se rebelou contra o pai e a mãe. Peça perdão se você se rebelou contra alguém, autoridade de Deus em alguma igreja. Peça perdão, de outra maneira. Muitas das vezes o Senhor pediu para mim fazer até oferta para alguns que eu me rebelei. Então, glória. Quantos aqui entenderam a palavra? Então, eu falo para você, para nós entender o domínio de Deus, a autoridade de Deus e o poder de Deus, começa desde as pequenas autoridades até as maiores, desde as maiores até as pequenas. Dá um glória. Jesus, para dar exemplo na submissão, chega para João Batista, que veio na frente dele, um profeta já na frente. Ele se submete e diz assim: o meu pai quis assim. Exatamente, Jesus estava falando, o padrão do meu pai é esse. Ele estava falando para João: assim como meu pai constituiu, a gente tem que se colocar debaixo da autoridade de Deus, para depois Deus nos tornar uma autoridade. Dá um glória. Hoje nós vemos rebelião de todos os lados. Todos os lados. Obreiro que vira obreiro através da mão do fulano, mas quer fazer a obra na mão do ciclano. Obreiro que recebe um título, recebe um monte de livro de teologia e se forma e depois quer sair escolhendo igrejas, como se ele fosse Deus para dar ordem ou obedecer. Então eu vou falar, irmão, nós estamos cheios de gente levantada que nem é da vontade de Deus, que também não é autoridade de Deus. Ele só passa a ser alguma autoridade se ele evangelizou uma pessoa que nunca viu o evangelho, aí aquela pessoa passou a respeitar ele. Aí, sim, ele é uma autoridade naquela hora ali. Mas o que eu falo, que tem de gente fazendo a obra com rebeldia. O Senhor mesmo tem falado isso para mim, o Senhor tem mostrado isso para mim, eu falo: Senhor, como é difícil, não dá vontade de sair do quarto, como é difícil, a humanidade está em rebelião, os líderes estão em rebelião, as ovelhas estão em rebelião, tem bode no meio das ovelhas, está tudo em rebelião, e como que a gente vai fazer, Senhor, para esse povo abandonar a rebelião? O Senhor falou assim: fale sobre o meu domínio, fale sobre o meu padrão, e o padrão de Deus é reconhecer um líder, reconhecer uma autoridade de Deus e ser submisso a ela.
Irmão, eu sou submisso à autoridade que Deus